Bom dia a todos. Queria inicialmente agradecer o convite para estar aqui hoje, especialmente ao Márcio Alexandre. Eu sendo o último a falar, fica bom, porque todo mundo já falou, só tem que repetir e fazer a recapitulação para guardar na cabeça de vocês. Eu acho que a coisa mais importante para a gente lembrar aqui é que a insuficiência ovariana prematura é diferente da menopausa natural e, portanto, o período do climatério é uma doença. E a menopausa não é. Faz parte da fisiologia da mulher, né? E é uma consequência da sobrevida, né? Menopausa não era um problema no Império Romano. As mulheres morriam muito antes disso, né? Muito velhinha, chegavam nos 50, tinha coisa de idoso perto de morrer, que é ter onda de calor, essa coisa de muito velho. Então não é um problema. Aqui não, é um problema, é uma doença, e as causas são doenças, né? Doenças que muitas vezes têm abordagens específicas para essas doenças, então nós temos que ter duas coisas na cabeça. Uma é uma mulher que está sem um hormônio que ela tinha que ter, diferente da mulher na menopausa que não tinha que ter, mas a gente mostra que tem vantagens em ter, então aí nós vamos fazer uma avaliação de risco-benefício lá na pós-menopausa dos 50 anos, e aqui não, ela tinha que ter o hormônio, nós temos que dar esse hormônio para ela como tratamento, e ela tem outras causas patológicas associadas que estão relacionadas às causas que levaram essa paciente a desenvolver essa menopausa prematura e que tem também que ser abordada e comparada em relação de tratamento que vai ser feito. Isso aqui já foi falado por todo mundo aqui. A incidência é mais ou menos 1%, né? E vai acontecer o quê? Um hipogonadismo, falta de hormônio, falta de estrogênio, com excesso de FSH, aparecendo fora da hora, fora da época. O diagnóstico, na maioria das vezes, vai ser feito baseado numa amenorreia, que é o que a paciente vai apresentar, seja primária, seja secundária, que não faz diferença, né? Aquele esquema clássico do Speroff é interessante para sempre. A gente tem em mente, quando vai fazer um diagnóstico, nos trombamos com a paciente, nesses casos, no ambulatório, né? As dosagens de hormônio, a confirmação da ausência do estradiol com excesso de FSH, ou hormonal, ou através do teste progestacional, ou até pelo ultrassom mostrando andamento atrófico, menos de 5 minutos numa mulher de 20 anos, né? Confirmando, então, portanto, a produção estrogênica baixa e um FSH alto, que define a insuficiência ovariana, e aí nós temos que entrar nas pesquisas de causas que levaram a esse desenvolvimento dessa insuficiência, seja ele genético, seja ele patológico, seja ele iatrogênico. Aqui um somatório de causas, né? Atresia folicular acelerada, estimulação folicular normal, síndrome de Turner, pré-mutações do X frágil, deleções, galactosemia, doenças genéticas, defeitos genéticos importantes que têm que ser diagnosticados através principalmente do cariótipo e também que tem que ser afastados de doenças relacionadas e associadas a eles. O paciente com síndrome de Turner tem doenças cardiovasculares associadas frequentes, transmutação, etc., cardíacas. Toxinas que atuaram sobre o ovário. Aqui a gente tem que lembrar dos fármacos quimioterapêuticos, principalmente da quimioterapia, da radioterapia, nos cânceres que hoje têm uma expectativa de sobrevida grande, inclusive aqueles tratados na infância, e que acabam desenvolvendo prematura, menopausa, numa paciente que curou e agora quer ter filhos. Então, lembrar disso naquela época da pré-diagnóstico, para que não venha ter problema e necessitar de um tratamento que às vezes é impossível mais, por causa da ausência de gametas. Outras doenças metabólicas, que eu não vou entrar aqui em detalhe, mas o mais importante são as síndromes, o X frágil, que está relacionado à demência também, e a presença de cromossoma Y, que tem que ser sempre afastada, e daí a importância de fazer o cariótipo, porque havendo presença de cromossoma Y, seja numa digenesia gonadal, como síndrome de Swyer, que é a presença de cromossoma Y com digenesia e menopausa, seja em forma de mosaico, a presença do cromossoma Y no cariótipo causa de gonadoblastoma. Pode levar a paciente a ter um câncer de ovário e, portanto, vai ser preciso que ela seja oforectomizada o mais rápido possível em relação ao tratamento. Existe aqui um dado interessante que eu gosto de lembrar, porque ajuda a gente a raciocinar no tratamento final. A insuficiência por falência ovariana funcional, que é resultante de um distúrbio de desenvolvimento folicular, com as alterações genéticas que eu já citei, outros defeitos de gonadotrofinas, receptor, a mesma coisa que eu já tinha citado, e que em 1969 foi descrito como síndrome de Savage. Essa síndrome, na realidade, não deve ser considerada, não, porque ela, na realidade, naquela época ela era uma síndrome e hoje ela não é uma síndrome, hoje ela é um detalhe. Tem outras causas envolvidas, as causas são várias que poderiam levar a isso, que foi chamado naquela época de síndrome de Savage. O que era isso? Era uma amenorreia com hipogonadismo gonadotrófico, exatamente o que nós estamos falando, mas com ovários e folículos, numerosos folículos no ovário residuais, que já foi aportado até aqui nas aulas anteriores. Então,
Existem pacientes com depressão total e existem pacientes que têm resíduos de folículos e que têm que ser lembrados até o que foi falado na minha antecessora aqui, que podem ovular, podem engravidar e elas podem não estar querendo. E a recíproca é verdadeira, podem até estar querendo. Então nós temos que pensar qual o tratamento que a gente quer esperar que ela deseje, mesmo que seja um tratamento que não é garantido o resultado. Então lembrar, não como a síndrome, mas como a existência dessa situação. Já foi também abordado aqui, os sintomas da pós-menopausa, que são esperados em mulheres de 50 anos, vão acontecer agora, aos 30, aos 20, né? Ou até antes. Levando a todas as consequências da falta de estrogênio, né? Distúrbios urinários, ardor, atrofia de glândulas mamárias, a osteoporose, que é uma doença crônica importante, porque vai levar no final à mortalidade, né? À morbidade. Distúrbios genitais que são importantes na relação sexual, por exemplo, né? Doenças cardiovasculares, já foi bem abordado aqui, e sintomas vasomotores que também levam à irritabilidade, insônia, dificuldade de relacionamento. Então o estrogênio está muito bem indicado. Lembrando de novo do que eu falei no início, essa paciente tinha que ter estrogênio, né? Ela está doente. O tempo que ela fica sem estrogênio, quando ele desaparece, vai levar a todos esses sintomas, uns mais precoces, outros mais tardios, como a osteoporose, a doença cardiovascular, os distúrbios cognitivos, que tem trabalhos mostrando uma certa relação importante do estrogênio nesta época, nem tanto na pós-menopausa. Como eu já falei, as atrofias dos genitais. A osteoporose é importantíssimo lembrar, não pode ser esquecida, né? A mulher forma massa óssea até a segunda, terceira década de vida, né? E a partir daí não forma mais. Então, se você tem uma osteoporose, uma falta de estrogênio aqui, você vai ter uma osteoporose gravíssima, porque ela não vai atingir o pico, e daí ela só perde. A menopausa mostra uma osteoporose tipo 2 aqui, que é relacionada à falta de estrogênio, que o homem não tem. Então essa mulher vai ter uma falta de pico e essa queda muito mais rápida, ela vai atingir a linha de fratura muito mais precocemente, né? E com isso a consequência da morbidade. Os trabalhos antigos mostrando a importância da reposição hormonal no tratamento e na prevenção da osteoporose, e isso tem relacionado nas aulas que vocês já assistiram muitas vezes de terapia de reposição hormonal na mulher na pós-menopausa real, que existe uma janela de oportunidade, né? Nos primeiros 5 anos, esse efeito da tratamento sobre a osteoporose é evidente. E essa janela de oportunidade dessa paciente está acontecendo agora aos 20, aos 30 anos. Esse slide também já foi mostrado aqui, que é a proteção. Eu quero lembrar mais da proteção da mulher em relação ao homem do problema cardiovascular, que é uma janela de oportunidade, e que também nós temos que pegar agora, porque é aqui que vai se fazer a prevenção primária da doença cardiovascular, com o problema do perfil lipídico, e vai levar a lesão coronariana lá no final, onde vai a proteção secundária ter que ser feita, já que já houve a lesão cardiovascular. Esse aqui é um trabalho mostrando a alforectomia, levando a vantagem da janela de oportunidade, que o estrogênio precoce é que consegue diminuir as áreas de placa. Então é exatamente aqui que a gente tem que usar o hormônio, né? E no caso dessa paciente, precocemente. Bom, qual é a terapia de reposição hormonal que a gente vai usar? A mesma da mulher pós-menopausa, né? Só que com outros valores aqui que vão ser analisados. O estrogênio é o hormônio necessário, ele é que vai ter todos os efeitos benéficos. Só lembrando que quando a terapia de reposição hormonal surgiu na década de 60, ela surgiu com estrogênio puro. Não se dava progesterona, porque o estrogênio é que funciona. O que aconteceu 10 anos depois? Câncer de endométrio. Então aí entrou o seu progesterona. Então a progesterona não faz parte de nada, né? A progesterona é só para proteger o endométrio e pelo contrário, ela até atrapalha um pouquinho as ações benéficas do estrogênio. Então vai ter que ser usado também. Naquela época, os estrogênios eram os equinos conjugados, que hoje praticamente estão em desuso, né? Que é o antigo Premarin. Hoje nós temos estrogênios naturais sintetizados, que é o 17-beta-estradiol e o Cardichep, que é exatamente o estrogênio do ovário, né? Mais natural. Temos um estrogênio sintético muito bom, que também é muito usado, que é o valerato de estradiol. O etinilestradiol é guardado lá na contracepção. Nós temos apresentações orais, transdérmicas, gel percutâneo. Tem um implante que não tem mais no Brasil, acho que não tem mais não, né? Cremes vaginais não vai ter a vantagem sistêmica, vai ser só oral. Então nós só vamos usar em última instância quando ela tem contraindicação absoluta da terapia de reposição hormonal e uma relação de contraindicação muito preocupante, porque o risco dela é altíssimo. Quer dizer, o benefício que ela teria é muito grande, né? O risco dela não tomar hormônio. Tá? Essa opção aqui é muito mais da paciente.
A transdérmica tem trabalhos mostrando que tem um benefício melhor, um risco menor de acidente tromboembólico, mas que na paciente jovem pode não ser um problema tão importante quanto a gente leva em consideração em mulheres de mais idade. E a dose? Bom, a dose da terapia de hormonal em paciente jovem deve ser mais alta. Não devemos optar inicialmente nunca pela dose baixa, que hoje é uma tendência a ser usada nas mulheres na pós-menopausa. Normal. A dose usual é a melhor, com dose usual para alta, principalmente no início. Por quê? Porque é a dose que ela teria mesmo, é a que vai ter efeito nela, ela é mais sensível à falta de estrogênio. Se você usar dose baixa, provavelmente ela vai persistir com alguma onda de calor, e os grandes benefícios que ela teria de ter nessa época seriam equivalentes à dose de hormônio que ela naturalmente produziria se ela não tivesse com essa doença, né? Então deve lembrar sempre de que a terapia com dose mais alta ou dentro do padrão normal para ela é melhor. O progestogênio, como eu falei, está aqui para proteger o endométrio. Tem diversos aí na indústria farmacêutica, não vou entrar em detalhes. Os mais usados são os derivados da progesterona, que são um pouco mais naturais que o derivado da testosterona, e que são mais guardados aqui para terapia, para contracepção hormonal. Então, aqueles com moléculas mais parecidas com a progesterona natural, né, seriam os mais indicados na terapia de reposição hormonal, como a dihidrogesterona, o normegestrol, né, a própria progesterona meconizada seria mais interessante ser usada, aqui levando em consideração também uma relação de preço. Bom, a terapia de progestogênio, como eu falei, tem o único objetivo de proteger o endométrio. Como é que nós vamos usar? Pode ser cíclico, pode ser contínuo. Evidentemente que o cíclico é o mais natural possível, e nós estamos fazendo uma cópia do que ela deveria fazer mesmo, que é menstruar todo mês. Quando ela se sentiria até emocionalmente melhor, porque ela menstrua assim como todas as suas amigas, né? Então isso também tem que ser levado em conta nessa opção, diferentemente da paciente da pós-menopausa, que adora não menstruar, né? Que é uma razão dela não querer fazer terapia de reposição hormonal às vezes. Essa aqui não pode querer menstruar, isso é interessante para ela emocionalmente menstruar. Então, a dose da progesterona em torno de 200 mg por dia, ou seu equivalente em potência para transformar endométrio. 12 a 14 dias por mês, cíclico ou contínuo. Se for contínuo, metade dessa dose é suficiente para proteger o endométrio. Como eu falei, não seria a principal escolha. Estrogênio sozinho, progesterona no final, menstrua, ou contínuo para não menstruar. Isso aqui é um trabalho de 1 milhão de mulheres lá da Inglaterra, em que ele mostrou o aumento da câncer de mama, com a terapia de reposição hormonal, etc, etc, etc. O que tem de importante nisso aí? Isso é trabalho feito com mulheres de mais de 50 anos. Né? Quando a gente analisa anticoncepção hormonal, pílula, aumenta câncer de mama, os trabalhos são conflitivos. Não chegaram à conclusão, igual se chegou que terapia de reposição hormonal, sim, aumenta câncer de mama em torno de mais ou menos 10 anos de uso, mais ou menos 20%. De incidência do risco, né? Passando de 10 para 12. O que significa isso? É um período em que a mulher não tem hormônio, né? O que deve se pensar, voltando à pílula, por que é contraditório se ela aumenta tanto assim, não é tão evidente o risco dela em relação ao câncer de mama? Porque o grupo controle, que é aquela que não está tomando pílula, está tomando hormônio, está produzindo hormônio. Ela está fazendo, o seu ovário está funcionando, então a mama dela está sob hormônio. Por que eu tenho menos chance de câncer de mama do que as mulheres? Porque minha mama não foi evoluída pelo estrogênio. Se tiver estrogênio, ela cresce e aí eu tenho risco de câncer de mama. Os homens têm muito menos risco de câncer de mama porque não tem. O grupo controle, quem não está tomando pílula, tem hormônio, né? Então a terapia de reposição hormonal, o que é? Ela é uma complementação no hormônio. Então veja bem, uma mulher que não tem a doença que nós estamos abordando aqui hoje, ela entra na puberdade aos 10, entra na menopausa aos 50, fica 40 anos da mama dela e todo o seu corpo sob ação hormonal. Tá? Uma outra que entra na mesma situação, entra na menopausa aos 50 e eu opto por dar hormônio para ela. Vou dar 5 anos sim só de hormônio. Ela passou de 40 para 45. E essa é a diferença nos riscos. No risco de câncer, no risco de cardiovasculares relacionados à progesterona e assim vai. Tá? Porque ela tem mais tempo de hormônio. E já quando eu pego a nossa paciente que entrou na puberdade aos 10 e menopausa aos 30, ficou só com 20 anos aqui de reposição hormonal dela, e dou 20 anos a mais aqui de hormônio, eu empato ela com a de cima. Então agora as duas estão iguais. Essa aqui, se não tivesse tomado, ela teria muito menos risco de câncer de mama do que essa, porque ela não tem mais. Mas, em compensação, ia morrer de acidente cardiovascular, ia morrer de
de infarto, ia ter osteoporose gravíssima, etc, etc. Né? Então, não tem nem como considerar isso. Então, o que tem de importante me raciocinar aqui? Que quando eu dou isso aqui, eu estou fazendo um tratamento de uma doença. Essa paciente, quando chegar aqui, eu vou fazer isso aqui com ela? Bom, aí já é outro assunto. É discutido individualmente, né? Vai fazer uma relação de risco-benefício agora que ela está com 50, e aí nós vamos ver se vai valer a pena ou não. É um outro assunto de uma outra aula, que é toma-se a reposição hormonal ou não, indicações, contraindicações, risco-benefício, etc. Né? Mas aqui, até aqui não, até aqui é tratamento. Por isso que essa é a expectativa. Você deve dar hormônio do momento do seu diagnóstico até a idade estimada da menopausa. Aí ela empata com todo mundo e tem os benefícios, não tem aqueles riscos aqui, eles vão acontecer aqui, e aí eu vou fazer a relação de risco-benefício de uma mulher empatada com todas as outras em termos de idade. Então, tem um detalhe interessante a ser lembrado. Existe a insuficiência ovariana prematura sem caracteres sexuais secundários. Aquela menina que entra na puberdade, não entra na puberdade, já entra direto na menopausa, né? Então, essa, na hora que eu for fazer terapia de reposição hormonal nela, a reposição hormonal dela deve imitar a puberdade gradual. Iniciar mais ou menos na mesma época, iniciar com baixa dose e aumentando gradualmente a cada 3 a 6 meses, até ela completar a maturidade sexual, que vai demorar 2 a 3 anos. Eu vou acompanhando isso aqui com ou idade óssea, ou a progressão até clínica da puberdade. Crescimento, mama, tânner, etc. Se ela menstruar nesse período, estou dando estrogênio puro. Se ela menstruar espontaneamente nesse período, eu entro imediatamente com progesterona. Se ela não menstruar, com 2 anos dessa dose gradual, eu já entro com a progesterona a partir daí. E aí ela volta a menstruar e aí entra num ciclo normal, como se ela tivesse entrado na puberdade definitiva, tivesse amadurecido o eixo e agora ela é uma mulher normal igual as outras, sem ovário. Bom, e o potencial de fertilidade, que já foi um pouco abordado aqui também. A probabilidade geral, estatística, é de 5 a 10% das mulheres com esse diagnóstico de repente engravidarem. Né? Evidentemente que eu não posso falar que isso vai acontecer com a minha paciente, vai depender da causa base dela. Né? Quando ela deseja uma gravidez, o que a gente pode fazer por ela? Tem trabalhos mostrando indução com gonadotrofinas pré-tatradas, usando GnRH antes, desliga o FSH dela e usa o FSH nosso externo para tentar. Sucessos são todos limitados, questionados, não tem nada provado que isso vai funcionar. Talvez vá funcionar em 5 a 10%, que é a estatística esperada mesmo. Né? A doação de óvulos ou a doação de embriões é o tratamento que pode se propor a essas pacientes, que esse sim tem resultado, evidentemente. Existem trabalhos futuros aí, com uma terapêutica promissora usando células-troncos, ativação in vitro de gametas residuais coletados no ovário, biópsia de ovário, cata gametas que por acaso estejam lá e tentando reativar eles in vitro. Isso é pesquisa, isso não é presente, isso é futuro. Terapia com estrogênio e não com pílula anticoncepcional permite, mas não melhora o desenvolvimento folicular ou ovulação. Permite, mas não melhora. Quer dizer, ela vai voltar a poder ovular. Isso aí me lembra um caso interessante que aconteceu comigo há muitos anos atrás, uns 20 anos atrás. A paciente me procurou no consultório e falando que queria engravidar e trouxe diversos exames que ela tinha feito com um outro colega, conhecido aqui em Belo Horizonte. Aí, os exames que ela trouxe, FSH altíssimo, estrogênio baixinho, ela falou que estava em amenorreia, desde que ela tinha suspendido a pílula anticoncepcional há 3, 4 anos atrás, nunca mais menstruou, e queria ver se podia engravidar. Falei, mas você foi do outro médico, o que ele falou? Ele falou que não tem mais jeito, que o meu ovário acabou. Falei, olha, naquela época se pensava, já se sabia dessa possível residual de folículos de volta de um estímulo ovulatório espontâneo a qualquer momento que poderia acontecer, que era a famosa síndrome de Savage. Falei, existe uma síndrome chamada síndrome de Savage, que é isso, que são doenças que têm resíduo de ovário. Ele me falou isso. Falei, mas isso não tem jeito de provar. Ele falou assim, ele me falou isso. E aí o que você fez? Ele falou que o único jeito de provar era fazer uma biópsia do meu ovário para ver se tem folículo. Falei, tá certo. E ele fez. Tá aqui. E tinha folículo lá. Falei, bom, e o que ele falou com você? Ele falou comigo que não adianta fazer essa biópsia, que isso aqui está resolvido. Não tem tratamento, pode acontecer ou não, ninguém sabe nada, e que eu não podia ficar sem hormônio, porque eu sou muito nova, e me mandou tomar pílula anticoncepcional. Estou tomando, voltei a menstruar, estou bem, acabou as ondas de calor, estou ótima, mas eu queria saber se tem chance de engravidar. Falei, olha, tudo que ele fez está corretíssimo, não tem nada, se ele fez tudo que tinha que fazer, vamos só fazer um negócio. Suspende a pílula e faça terapia de reposição hormonal com progesterona cíclica, que a progesterona contínua também inibe o LH. Ela pode ovular. Progesterona cíclica. E aí vamos ver o que acontece.
Aí ela foi embora feliz, trocou, fiz uma reposição hormonal para ela, voltou 8 meses depois, falou comigo, o remédio parou de funcionar porque eu não menstruei mais. Putz, gueira, será que você engravidou? Pedi um beta-HCG, ela tinha engravidado. Ela acha que eu sou foda. Não fiz nada por ela, só para lembrar aqui o seguinte, se ela quer engravidar, faça a reposição hormonal. Se ela tem medo, como foi falado pela professora, usa a pílula anticoncepcional, porque vai que engravida igual essa paciente ela não queria, né? Eu acho que isso aqui é interessante a gente lembrar nesses casos. E por último, lembrar da oncofertilidade, que nada mais é do que, sabendo que ela vai entrar na menopausa porque ela vai fazer uma quimioterapia ou uma radioterapia, e isso vai fazer com que o pool de folículos dela, que ia desaparecer lá nos seus 50 anos, caia intensamente e venha desaparecer aqui aos 20, que ela faça uma preservação da fertilidade aqui antes de fazer a terapia oncológica, né? Seja congelamento do tecido ovariano, que é um trabalho de pesquisa que já está aprovado como não mais experimental, então é feito, pode ser feito, congelamento do tecido ovariano. Pacientes que já entraram, isso para crianças que ainda não entraram na puberdade, aquelas que já entraram na puberdade fica mais fácil, porque você pode induzir a ovulação e congelar os óvulos ou os espermatozoides e depois fazer a quimioterapia. Muito obrigado. Muito obrigado, professor.